Fala galera da Unique Pharma, muito boa noite. Eu sou Eric Filardi, vou estar aqui mais uma vez conduzindo uma live com vocês e hoje vamos falar com uma pessoa muito conceituada também. Já vou colocar até o nome dele aqui para vocês ficarem sabendo quem é. Um abraço para a galera que está começando a acompanhar a nossa live aí, mandar um tchauzinho para todo mundo. Hoje vamos falar com o professor Cauê César do Instagram Descomplicando a Farmácia Clínica. Ele já está aqui, ó. Descomplicando a Farmácia Clínica. Ele também é doutorando em farmacologia, né? Lembrando que a Unique Pharma faz lives todas as terças-feiras, às 18 horas, com diversas personalidades ou do esporte ou personalidades do ramo farmacêutico. E vamos falar hoje com Cauê César. Repetindo, ele é do Instagram Descomplicando a Farmácia Clínica e doutorando em farmacologia. Deixa eu convidar ele aqui para participar com a gente. Só aguardar a conexão, aguardar ele entrar. Doutor, como é que você tá? Tudo bem? Fala, Eric, beleza? Tudo certo. Obrigado pelo convite, obrigado por aceitar a nossa participação, viu? Eu que agradeço. Sempre um prazer estar batendo um papo aí, levando coisas novas pra galera. Meu áudio tá ok, tudo certinho, Perfeito. Tá me ouvindo bem também? tranquilo. Por aí, beleza. Tudo certo, então. Bom, para a gente começar esse bate-papo nosso aqui, né? Vamos falar lá do seu início dos estudos, mas ainda lá na infância, você já tinha algum indício que você seria farmacêutico? Já brincava com alguns remédios? Não sei como funciona isso. Cara, é sempre muito engraçado falar disso, né? Porque acho que, ao contrário aí dos vários profissionais de saúde, Uhum. eu só sabia que eu queria ser da área da saúde, né? Então, não tinha muito esse pensamento sobre o que eu ia fazer e pode até parecer muito louco, mas eu escolhi meu curso ali no dia de fazer a inscrição, rodei o scroll do Certo. mouse ali, né? Eu fiz a minha graduação na UFMS e aí rodei ali o scroll do mouse, eu lembro que tinha biologia, odonto, veterinária, medicina, e aí eu, cara, gente muito novo para escolher, né? Durante a infância eu não tive, não me lembro de ter muito contato com a área da saúde, porque, enfim, na minha família não tenho muitos profissionais de saúde, talvez nenhum, eu acredito que eu tenha sido o primeiro, e aí a minha escolha foi muito maluca, né? Foi bem assim mesmo, então, para mim é engraçado e ao mesmo tempo bem complicado, né? Eu costumo brincar que a farmácia que me escolheu, então não foi uma escolha minha, no fim das contas. Você não tem aquela referência, né? Aquela pessoa, um pai farmacêutico, você não tem uma referência. Você foi meio que na curiosidade, né? Isso, então, é bem estranho, porque eu não me lembro desse processo do interesse. Eu gostava muito da área da saúde. Ali, durante o colégio, eu me interessava muito pela biologia, e pela química, e então, Uhum. assim, tudo, tudo me levava a crer que eu seria um profissional de saúde. Agora, qual eu fui resolver só na hora de fazer ali a inscrição do vestibular. Então, apesar de ser louco, eu acho que é legal falar isso, porque a gente toma uma decisão muito novo, né? Às vezes não, na grande maioria das vezes, de certa forma imaturo, então a gente acaba aprendendo a gostar ali, a se encontrar. Então eu sempre gosto de falar dessa história, porque eu vejo muitos colegas que ficam desesperados, né, no começo aí de graduação ou com a escolha que vão fazer. Então, tudo, eu sempre falo isso, o importante é se encontrar ali no meio do processo. E eu costumo brincar bastante, sou uma pessoa que brinco bastante. E eu vejo que quando a gente tem médico na família, algum amigo, a gente fala, ah, tô com uma dor aqui, não sei o que e tal. Quando a pessoa é farmacêutica, os caras começam a brincar também, ah, me indica um remédio aí, vai, tô com isso, tô com aquilo, tem essas brincadeiras também? Cara, não, além da brincadeira, tem a parte séria, né? Que você realmente tem que atender todo mundo. Acho que na semana passada eu bati um papo com a galera mostrando alguns casos que eu recebo todos os dias, Uhum. compartilhando com os colegas. Então, é muito frequente isso, né? Então, a- quando fala farmacêutico, já imagina que o cara entende tudo de medicamentos. Então, é uma marca que a gente tem e que eu acho muito legal de ser valorizado, porque eu acho um conhecimento extremamente importante, né? Então, tem sempre brincadeira, né, de tudo, de uso de medicamentos aí, de tudo que imaginar, né, dentro de uma farmácia. Eu costumo brincar e falar que o ambiente da farmácia
foi um dos ambientes mais engraçados que eu trabalhei, que eu já vi cada coisa, assim, já escutei tanta coisa também, que, que foi sempre muito legal compartilhar sobre isso. A gente costuma dizer que costuma dizer não, a gente conhece, né? O que a gente conhece de farmacêutico é aquele atrás do balcão, ou que às vezes gere uma farmácia e tal. Como é que é um farmacêutico clínico? O que faz, né, um farmacêutico clínico especificamente, né? O que se diferencia dos demais profissionais? Isso, é bem legal tocar nesse ponto, porque o meu começo com a farmácia clínica foi exatamente fazendo esse link aí, balcão consultório, né? Então, logo que eu me formei, não faz tanto tempo assim, foi ali 2013 para 2014, eu trabalhava numa farmácia no interior, e aí, ao mesmo tempo, eu estava fazendo uma pós ali em farmácia clínica, estava fazendo um mestrado, onde eu estava atendendo pacientes em unidades básicas, e eu quis trazer esse tipo de atendimento para uma farmácia. Então, essa visão aí, infelizmente, muitos ainda têm, né? É a visão que a maioria da população tem, até outros colegas de saúde ainda têm, e foi assim que eu me tornei um farmacêutico clínico. Então, o que um farmacêutico clínico faz? Ele cuida de pacientes, ele é aquele farmacêutico que está em contato direto com os pacientes, cuidando, ajudando o paciente na gestão da medicação dele, ajudando os outros colegas, os outros profissionais de saúde, ali no acompanhamento das doenças ou fazendo rastreamento de doenças. Então, de forma bem resumida, assim, é aquele farmacêutico que está em contato direto com o paciente, né? Que além de todas as burocracias que a gente trabalha e a parte de qualidade, de compras e de gestão, a gente dentro ali, eu estou falando aqui no âmbito da farmácia comunitária, a gente faz esse atendimento direto ao paciente. Que um farmacêutico, tanto o farmacêutico que a gente vê atrás da bancada, como o clínico, o que ele faz que o grande público não vê, né? Porque a gente só vê pegar um medicamento, explicar um medicamento ou outro, vender um produto, mas o que acontece assim nos bastidores que a gente não sabe da realidade de vocês? Então, Eric, a gente fica escondido algumas vezes, né? A gente tem aqui no Brasil uma cultura assim de uso de medicamentos que eu sempre toco nesse ponto, que eu acho, assim, de certa forma algo bizarro, porque a gente acha comum uma pessoa ir até um estabelecimento, uma farmácia, por exemplo, pegar o medicamento que ela escolheu ali e ir embora para casa e tomar sem nenhuma orientação, sem nenhum acompanhamento e sem ninguém para tirar dúvidas, né, ou ajudar. Então, eu acho que esse papel do farmacêutico é extremamente importante. E o que acontece ali por trás, né? Quem já foi atendido por um farmacêutico deve saber um pouco disso que eu vou falar, mas a gente trabalha muito na questão de rastreamento de doenças. Hoje aqui no doutorado, eu faço parte de um projeto que a gente atende pacientes com Parkinson numa clínica, então ali todo o tratamento do paciente é passado ali por nós, né? Então a gente trabalha ali nos bastidores com o restante da equipe de saúde, decidindo a melhor terapia para o paciente, ajustando ali, individualizando essa terapia para os pacientes. Então, assim, eu acho que não é algo que está muito à vista de toda a população e toda a mídia, mas enfim, é um movimento muito legal que está acontecendo e que eu acho que tem uma relevância assim, gigante para a população. A gente entrevistou na semana retrasada o professor José Afonso, que ele é do Rio Grande do Sul, e ele comentou com a gente que ele tem uma plataforma de farmacologia online, né, um curso online. Uhum. Ele disse que 60% das pessoas que buscam o curso dele são profissionais de medicina, os outros 40% que são de farmacologia. Nesses debates que você mencionou, provavelmente acontece debates com médicos e por aí vai. Existe alguma, como eu posso dizer, uma elitização dos médicos, tipo, eu sou médico, eu sei mais, ou não? É bem debatido, é bem unido essa questão? Então, Eric, acho que vai depender muito do âmbito aí que a gente está falando, né? Eu acho que desde que eu me formei, eu atuo dessa forma, em conjunto com outros profissionais. Eu nunca tive problemas, né? Eu trabalhei em unidades básicas de saúde, em farmácia, hoje dentro da clínica. Nunca tive problemas, eu sempre trabalhei muito bem em conjunto com outros médicos. Eu sei que muitos colegas relatam isso, mas eu acho que é algo que já ficou um pouquinho para trás, né?
Hoje a formação ela está muito mais voltada para essa visão aí multiprofissional, multidisciplinar. Tem vários nomes para isso, mas enfim, os profissionais trabalhando junto. Acho que está todo mundo entendendo, né, que um conhecimento complementa o outro, visões diferentes se complementam, e aí quem sai ganhando nisso é o paciente que está sendo atendido, né? Então, eu acho incrível esse trabalho quando vários profissionais com diversos conhecimentos se juntam em prol aí, né, de algo bem legal que é a saúde do paciente. Perfeito, perfeito. Na antiguidade, né, a gente tinha algumas pessoas que pensavam que a cura vinha, a cura não, as doenças, né, vinham de possessões demoníacas, vinham de resultado de raiva dos deuses, né? Mas minha pergunta seria exatamente assim: o que a crença pode ajudar uma melhora do paciente, né? Porque tem aquele paciente que acredita que aquele remédio vai fazer bem, e realmente o remédio pode fazer bem, e aquele que não acredita, que às vezes o organismo mesmo, o cérebro diz que não vai funcionar e não funciona. Existe mesmo isso? Você vê isso também? Olha, Eric, eu não costumo descartar nada que vá contribuir ali para um tratamento de um paciente, né? São dois pontos extremos, o paciente não acreditar em nada e o paciente acreditar muito em alguma coisa, né? Então, eu acho que é um ponto aí que o profissional de saúde ele tem que saber trabalhar muito bem, porque é o que eu falei, a gente fica numa gangorra, é aquele paciente que chega pra gente e fala que já usou aquele medicamento não serve para nada, né, por alguma experiência prévia, ou algo que ele acredita, ou algo que alguém falou para ele, ou é aquele paciente que acredita muito em alguma coisa, né, que falaram para ele, e aí acho que todo mundo sabe, a gente trabalha muito com base em evidências científicas, né, então a gente tem que levar em conta tudo isso, mas eu particularmente não costumo descartar nada que vá trazer benefício para o meu paciente, e que de verdade vá contribuir ali para o sucesso da terapia, para o controle da doença dele, seja o que for. Mas é algo, assim, bem delicado. Existem diversos... já passei por diversas experiências com pacientes, né, que ficam nessa. Então, a gente tem que saber dar aquela rebolada bem dada e conseguir, de verdade, pactuar algo que traga o sucesso para a saúde desse paciente. Já aconteceu casos de você indicar um produto e falar, não, mas Deus vai curar. Você vai falar assim, vai curar, mas toma esse aqui junto com Deus, como é que é? Sim, a gente tem que casar tudo, né? Porque quando a gente fala de cuidado ao paciente, eu acho que é muito importante a gente tocar nisso. Acredito que tenham aí profissionais de saúde, pacientes, pessoas que sejam de outras áreas. É importante a gente lembrar que um tratamento ele tem que ser pactuado, né? Não é uma decisão única e exclusiva ali do médico, ou do farmacêutico, ou do nutricionista, ou de qualquer profissional que seja ali, né? Então, tem que ser algo pactuado. Só vai alcançar o sucesso se o paciente seguir o que foi combinado, se ele fizer parte dessa escolha. Então, é bem importante a gente falar disso, né? Não é o profissional de saúde que determina ali o que será feito. Então, tudo tem que ser muito bem individualizado. Eu acho que isso daí é essencial. E isso é um dos grandes papéis do farmacêutico clínico, né? Cuidar individualizando. Então, é o que a gente busca muito na nossa atuação. Sensacional. O profissional de farmácia clínica, ele tem o mesmo valor, assim, falando em reconhecimento público, né? De médicos, enfermeiros, você ainda acha que falta um pouco do reconhecimento, acha que falta um pouco de valorização para a classe? Eric, como eu falei, eu acho que essa atuação do farmacêutico ela ainda está um pouquinho escondida, né? A gente tem inúmeros casos de sucesso aí pelo Brasil, né? Pelo mundo, e só que ainda falta um pouco. A gente tem essa visão que a gente tem, a gente tem em legislação que, por exemplo, a farmácia ela é um estabelecimento de saúde, né? A drogaria, mais especificamente. Mas o que a gente vê na prática ainda não é muito bem isso, né? Então, eu sempre costumo falar de coisas que no papel são uma coisa, né? E na prática são outras totalmente diferentes. Então, eu acho sim que ainda falta um pouco. Inclusive, na minha página, o que eu mais falo para os meus colegas, para os seguidores, é que a gente tem que mostrar esse serviço, né? Só mostrando a gente vai ser reconhecido. Não adianta a gente querer ficar cobrando reconhecimento sem mostrar o que a gente pode fazer, né? Então, primeiro se faz, depois se recebe o reconhecimento. Então,
Eu acho que nós temos um papel muito importante, sim, eu acredito muito nessa atuação, mas a gente ainda precisa mostrar muita coisa, né? A gente tem reconhecimentos, assim, em âmbitos específicos, em situações específicas, mas não é nada muito difundido, né? Tem muita gente que nem sabe o que um farmacêutico clínico faz, ou nem sabe que um farmacêutico pode fazer tudo isso que a gente faz, né? Então, acho sempre legal estar divulgando isso. A gente sabe que toda pessoa que tem uma doença e tal, primeiro fala, procura um médico antes de se medicar e tal, por aí vai. Só que, por exemplo, nesse tempo de pandemia, e até em tempos que não é de pandemia, uma pessoa indo a uma farmácia, ela pode evitar, por exemplo, de ir ao médico e evitar filas de médico, infecções que ela pode pegar, doenças que ela pode pegar. O que, que a farmácia pode evitar ou auxiliar num paciente que não tem sintomas tão graves? Sim, e isso é muito importante, né? A gente fala disso, inclusive, antes, no pré-pandemia aí. A farmácia ali, por sua capilarização, ela é a porta de entrada, ela é o primeiro acesso que o paciente provavelmente vai ter, né? Antes de procurar um serviço aí mais complexo. Então, hoje em dia, a gente já tem diversas farmácias que estão preparadas para esse tipo de atendimento. Então, sim, é um ponto que o paciente pode contar e deve procurar, e porque acredito que hoje os farmacêuticos estão muito mais capacitados para receber essa demanda e realmente ali ter a conduta correta, né? Muitas das coisas a gente consegue resolver sim na farmácia, mas outras não. Então também é até legal falar isso, que a gente tem esse limite de atuação. E aí que entra a questão de trabalhar com outros profissionais. Não quer dizer que por nós estarmos ali no estabelecimento sozinhos, né, trabalhando de certa forma, a gente não tenha uma equipe ali fora que possa nos ajudar. Então, aí encaminhamentos para unidades de saúde, para hospitais. Então, sim, hoje a farmácia é um ponto extremamente importante aí no cuidado da saúde. A população pode contar com os farmacêuticos e eu acho que é exatamente esse ponto aí que você tocou, que contribui para tudo isso, né? A gente evitar as unidades básicas de saúde lotadas, às vezes por um problema, a gente chama de problema de saúde autolimitado, que pode ser resolvido numa farmácia com ali a atuação do farmacêutico, acompanhamento do farmacêutico, e aí sim, em casos de necessidade de encaminhamento, esse paciente está procurando, né? A gente tem uma boa organização do sistema de saúde, mas nós, como população, não fomos educados para saber como usar, né? Então, quando que eu devo ir a uma OBS? Quando que eu tenho que procurar uma UPA? Quando que eu tenho que ir a um hospital? Então, a gente tem um sistema bem organizado, mas acho que falta isso, a gente entender como usar, né? Informação. Isso, informação é muito importante, né? Então, é o que acaba acontecendo, às vezes uma UPA cheia, sem necessidade, uma OBS lotada de consultas, então acho que a gente precisa pegar firme nessa educação aí da população, com certeza. O farmacêutico ele atua num momento em que o paciente muitas vezes está debilitado, está cansado, né? Está precisando de um pouco de empatia e nem sempre o farmacêutico está no melhor dia dele também, né? Às vezes acontece, né? Da pessoa tá mal, tem problemas familiares e tem que trabalhar e tal. Quais são as características principais que deve ter um profissional da farmácia clínica, um profissional de farmacêutica? Quais são as características que tem que ter? Bom, eu acho que isso daí é um problema que qualquer profissional de saúde ali que lidar diretamente com o paciente sofre, né? Não é uma exclusividade do farmacêutico. A gente sempre trabalha com pessoas, às vezes, né, um bom humor lá em cima, com uma doença cheia de problemas, mas um bom humor lá em cima, e outras vezes nem tanto. Eu acredito que essa capacidade de se moldar aí e de realmente gostar de cuidar de pessoas faz toda a diferença, né? Obviamente que nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está afim, mas quando entra essa questão do propósito de cuidar, de ajudar pessoas, cara, acho que muda tudo, né? Ali quando você está atendendo, vê que você pode ajudar, vê que você pode contribuir, você esquece tudo isso. Mas falando de habilidades específicas, cara, principalmente na farmácia, eu acredito e eu sempre falo muito isso, a gente não pode parar de estudar,
Nunca. Eu falo muito, cara, que parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Tem hora que dá vontade de parar, porque a gente vai estudando, estudando e vê que as coisas mudam, tem muita coisa além do que a gente vê na graduação. A gente vai atuar na prática, pega casos que, assim, nunca ninguém parou para ensinar a gente. Então, a gente tem que estudar muito, a gente precisa estar se atualizando, a gente precisa ser muito criativo, tá? Essa questão da individualização aí do atendimento, da farmacoterapia do paciente, requer uma criatividade nossa, assim, gigante, né? Para ajudar o paciente, para chegar numa linguagem que ele entenda, para explicar para ele como tudo tem que ser feito, o que deve ser feito. Então, eu sempre foco nisso, essa capacidade, né, essa questão de gostar de cuidar de pessoas, a criatividade e essa capacidade infinita aí de querer estudar. Eu acho que são 3 pontos importantíssimos que a gente nunca pode deixar de lado. Você falou aí sobre o processo de você gostar de cuidar de pessoas. Dentro do curso de farmácia ou farmacologia, todos os cursos que você já teve, né? Existe uma matéria específica sobre como cuidar de pessoas, sobre como ter empatia, como dar esperança? Existe alguma coisa assim? Então, quando eu fiz, né, Eric, a gente não tinha pouquíssimo essa questão de lidar com pacientes, lidar com outros profissionais de saúde, inclusive, mas hoje já mudou um pouquinho isso, né? Então, a gente vê os novos cursos, as novas grades já colocando matérias de semiologia, semiotécnica, matérias junto com outras graduações. Então, acho que isso já tem facilitado muito para os colegas que estão vindo agora, né? Além de cursos, né? Hoje, acho que desde 2015 a gente fala muito já disso, da questão do farmacêutico, né? A legislação é de 2013, mas de 2013 para cá, vamos colocar assim, a gente fala muito dessa atuação do farmacêutico no cuidado dos pacientes. Então, mesmo aquelas faculdades que ainda não têm isso, né, inserido ali dentro do programa deles, acredito que o aluno que acompanha alguma coisa fora já tenha escutado falar e já tenha corrido atrás de alguma matéria, algum curso, algo voltado a isso. Mas é a dificuldade que a gente tinha, eu aprendi fazendo, né? Então, eu errei pra caramba fazendo, e acho que hoje é algo legal, porque, né, errar também é um aprendizado. Então, eu tento passar para a galera nova que está vindo, para a galera que me acompanha, o que não deve ser feito, né? Porque o fazer não tem muito... É difícil falar o que é certo e errado, mas tem coisas que são erradas. Então, a gente já livra uma galera aí de fazer, né, coisas que não devem ser feitas. Qual que é a maior dificuldade em estudar a farmácia? Eric, é o que eu falei, né? Atualização, cara. Hoje eu tô no doutorado, então eu vi algumas matérias aqui que vão, assim, tão fundo de uma forma que eu nem imaginava. Então, eu acho que o mundo dos medicamentos, o mundo da saúde, das doenças, tá? Tudo que envolve isso, ele é muito profundo. Ao mesmo tempo que se tem muito conhecimento sobre as coisas, também se tem muitas dúvidas. Então, eu sempre falo, né, desconfie de quem tenha muita certeza das coisas, principalmente nessa área, porque, caramba, é uma infinidade, assim, de conhecimento e né, de estudos, de pesquisas, de novos dados, e eu acho que é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é algo engrandecedor, assim, né, algo que nos torna profissionais muito bem preparados para tudo isso. E qual que você acredita ser a principal valia do setor farmacêutico? É mesmo cuidar de pessoas ou pode ter uma importância muito maior do que essa? Lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, Eric? Mas aí eu vou usar uma analogia que eu costumo usar, né? Quando eu falo cuidar de pessoas, eu sempre atribuo esse cuidado aí a todos os âmbitos que o farmacêutico atua, né? Porque onde quer que você esteja atuando, o consumidor final ali do seu trabalho, né?
ele vai ser alguém que está procurando saúde, bem-estar ou algo do tipo, né? Então, querendo ou não, eu uso o exemplo da indústria, que foi onde eu fiz o meu estágio final da universidade. Se você está lá na indústria fazendo um controle de qualidade, você está, de certa forma, cuidando da pessoa que vai consumir aquilo, né, ao final do seu trabalho, ou algo do tipo, né? Então, esse cuidar, para mim, ele está inserido em todos os âmbitos de atuação aí, que o farmacêutico está inserido, com certeza. Ó, o Flávio Marçal Rebelo fez uma pergunta legal aqui, ó. Foco tem que ser na farmacologia ou farmacoterapia para ser farmacêutico clínico? Uau! Tudo, Flávio, tudo se complementa, né? Ontem eu fiz um post, inclusive, falando sobre pós-graduações, falando dessa questão de pós em farmácia clínica ou pós em farmacologia clínica. Então, o que eu tenho para dizer é que uma coisa só não te garante que você vai conseguir atuar, né, como a gente deve. Então, é por isso que eu sempre falo de estudos contínuos, né? Não adianta a gente achar que fazer um curso de farmacologia, fazer uma pós em farmácia clínica, né, ou algo do tipo, só isso vai nos dar, né, tudo que a gente precisa. Então, estudar e prática, prática, prática. Eu acho que dentro desse contexto é importantíssimo a gente, de verdade, está na prática, está cuidando de pacientes, está ouvindo opiniões de outros profissionais de saúde, outros colegas, né, está inserido nesse meio para a gente conseguir, de verdade, trabalhar assim. E a população que normalmente é bastante leiga, né, quando o assunto é medicamento, etc., você acredita que um estudo, né, mesmo assim, básico, nas escolas, né, inserindo essa matéria num ensino mais básico, né, pode ter algum valor ou é algo que é muito específico para você ensinar para uma garotada? Não, Eric, como eu falei, cara, a questão da cultura que a gente tem aqui no Brasil de uso de medicamentos, né? Eu acho que isso daí seria um grande início, né? Então, essa cultura me incomoda muito que a gente tem, né? Eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho na Europa, passei um mês lá vendo como funciona e, cara, não querendo comparar, mas assim, a questão de saúde a gente sempre deixa um pouquinho mais de lado do que se a gente for pensar em outras culturas. Então, eu acho que sempre, né, a educação de base é importantíssima para a gente começar a mudar isso, para a gente mudar a forma como as pessoas enxergam, né, um medicamento, uma farmácia, um profissional de saúde, o seu próprio autocuidado ali, né, que é muito importante. Isso daí, querendo ou não, evita que futuramente né, a gente está falando num contexto, uma criança, vai evitar que essa criança lá na frente seja um paciente, né, de um serviço mais complexo. Então, eu acho que é extremamente importante, e tocando no ponto aí que você falou da população que é leiga, é extremamente importante essa educação. E aqui é a mensagem que eu deixo para todos os profissionais de saúde. A gente, às vezes, julga como básica, né, nossa informação. Não vou falar porque é algo besta, esse paciente já sabe. E, cara, na prática é muito além, né, do que a gente consegue enxergar. Eu tive a experiência de atender pacientes de unidades básicas no meu mestrado, ali 400 pacientes, e, cara, era, assim, muito difícil ver o tanto que os pacientes não compreendiam nem o que eles estavam fazendo, não compreendiam sua condição de saúde, não compreendiam como tomar seus medicamentos, não compreendiam o serviço que estava ali em torno deles, né, para cuidar deles. Então, eu acho que a gente tem que parar de pensar que sinônimo de saúde é só acesso a medicamentos. Então, era o que eu via, muitos pacientes recebendo a consulta médica, recebendo os medicamentos, só que não tinham saúde. Então, acho que agora é época de campanha, é bem legal falar isso, porque a gente ainda liga muito essa questão de saúde com abastecimento de medicamentos, e nem sempre ter muito medicamento é algo bom. Uhum. Tem que ter o medicamento e de qualidade também, né? Com certeza, só entregar não adianta, tem que ter orientação, tem que ter acompanhamento, então acho que é isso que faz diferença. Teve mais uma ênfase aqui, na verdade. O Guilherme PS10 falou: pena que a grade das instituições não ajudam tanto a nossa farmácia clínica, né, Cauê?
Cara, então, é o que eu falei. Algumas universidades ainda, faculdades, universidades, elas estão um pouquinho longe, né, dessa pegada. Mas como eu falei, cara, esperar que a faculdade, que a universidade vai te dar tudo que você precisa, né, também não tem como. Eu acho que é muito visível pra gente que hoje fazer uma graduação já não é lá tanta coisa, né? Não, não é mais uma questão de diferencial, não te torna, né, nada além do que uma pessoa que não fez. Então, eu acho que desde o começo da graduação a gente já tem que começar a procurar coisas novas. Eu, durante a minha graduação, eu sempre gostei muito de estar no mercado de trabalho, fazendo estágios, conversando com pessoas que trabalham ali na prática diária mesmo, para saber, né, essa questão dos dois mundos. E hoje é muito louco, porque eu estou tanto no trabalho quanto na pesquisa, então, às vezes eu acho que isso é um caminho que faz bastante diferença, né? Você está ali vagando, fazendo o link entre essas duas coisas para não ficar no mundo ali muito, né, isolado, numa realidade muito sua. Ó, a galera participando bastante aqui, ó. O Flávio Marçal perguntou: qual sua opinião em relação ao projeto Tarde Azul com MPIs? Já que nem os temas vermelho são respeitados as prescrições, infelizmente. A minha opinião já está na fala dele. Para quem está acompanhando aí e não sabe, esses são os MIPs, né, os medicamentos isentos de prescrição médica. E está rolando um projeto para criar as caixas com tarja azul, que seriam medicamentos sob prescrição do farmacêutico. E aí, né, ele já falou exatamente o que eu penso. Cara, na prática, um medicamento que é tarjado, né, que tem aquela tarjinha vermelha. Vou dar um exemplo de um medicamento muito utilizado que é tarjado, Torcilax. Quem aqui nunca comprou um Torcilax sem prescrição médica? E está escrito lá na caixinha, venda sob prescrição médica. Então, eu de verdade não acredito que a tarja azul vá mudar algo na prática. É um projeto legal que valoriza a prescrição farmacêutica, mas acho que na prática, né, o buraco é bem mais embaixo. Volta lá na questão cultural que eu falei, de uso de medicamentos, de como os estabelecimentos se posicionam de verdade aí, né, nessa questão de saúde. A gente fala que a farmácia, a drogaria hoje é um estabelecimento de saúde, mas se a gente for pegar para olhar, grande parte deles não atuam dessa forma, né? Então, a população ainda enxerga vários estabelecimentos como comércio simplesmente, não é um estabelecimento de saúde de verdade. É óbvio que a experiência numa farmácia deve agregar bastante na docência, né? Você dá aulas, que é o que você também já fez, ou faz também, né? Mas o que que a docência agrega na vida da farmácia, na vida na farmácia? Cara, dar aula, assim, foi algo que eu também descobri, né? Não estava nos meus planos, então a minha prática me levou à questão de dar aulas e hoje dar aulas me levou à questão da prática. Então, eu acho que isso de ensinar as pessoas, né, cara, de trocar conhecimento é algo, eu sempre falo que, na verdade, eu aprendo muito mais, né, com as pessoas do que eu estou ensinando ali, porque para mim falar do que eu faço é algo, né, é como a gente está aqui, sentado, conversando, poderia ser em qualquer lugar, então é algo fácil. Mas o retorno que eu tenho, o aprendizado que eu tenho com os colegas ali, né, tudo que eu recebo de retorno, eu levo muito ali para os meus pacientes, né? Às vezes até o incentivo dos colegas, o espelho que eles têm, né, nessa atuação que eu tenho e tudo que eu faço é algo que, além de me ensinar, me dá bastante força para continuar, né? A gente sabe que ser profissional de saúde não é fácil, né? Todo dia é um dia bem complicado, então eu uso isso muito como força, cara, muito essa questão que eu trago, né, de tudo que eu vejo nas aulas, e hoje eu dou aula em pós-graduação de farmácia clínica, principalmente, e aí, cara, é todo mundo que está na prática, então cada aula eu aprendo alguma coisa, cada aula eu levo algo diferente que eu posso levar para os pacientes, né? No fim é uma troca, a gente vai para dar aula, mas a gente acaba aprendendo às vezes muito mais. A farmácia, né, ela tem um papel muito grande na venda de medicamentos, na instrução
para os humanos, né? Só que na medicina, veterinária e medicina são afastados, né? Na farmácia, existe um estudo diferente para cuidar de animais, para prescrever remédio para animais, ou é o próprio veterinário que faz tudo? Existe algum estudo referente a isso ou não? Tá. Hoje já tem um movimento de alguns farmacêuticos, né, trabalhando nesse âmbito veterinário, aí, principalmente na manipulação e trabalhando na escolha da terapia junto com veterinários, mas a questão de prescrição em si fica a cargo do veterinário. Eu, quando fui farmacêutico do interior, né, na farmácia, alguns anos atrás, né, onde acho que todo mundo, quem é do interior sabe, se resolve muita coisa na farmácia, inclusive, né, esse atendimento a animais, então é algo que acontece na prática, mas eu tinha muitos amigos veterinários, então era sempre alô, alô, porque, enfim, eu fiquei um pouquinho afastado dessa área. Foi um dos estágios que eu trabalhei no final da minha graduação, fazendo controle de qualidade numa indústria animal, na indústria de saúde animal. Mas aí eu sempre preferi pedir o socorro para os meus colegas, e acho que é aí que está essa questão da gente se envolver com outros profissionais, né? É sempre legal a gente entender que a gente não tem que resolver tudo sozinho, né? E algumas coisas a gente nem pode. Então, começa aí essa questão da gente saber limites de atuação e ter, né, contato com outros profissionais para a gente se salvar. Mas já tem um movimento bem legal de farmacêuticos atuando aí na questão da medicina veterinária, sim. Show. E o Instagram Descomplicando a Farmácia Clínica, como é que surgiu a ideia de criar? Como é cuidar dele? Existe uma exigência, pô, preciso postar uma vez por dia, preciso fazer um stories, preciso fazer uma live. Como é que é a rotina e como surgiu a criação? Então, Eric, a página ela surgiu de uma dificuldade minha, né, para estudar, para encontrar materiais que eu queria, para encontrar um grupo de farmacêutico maluco, né, que estuda todas essas coisas. Então, eu criei pensando nisso. Acho que, se não me engano, eu criei no final de 2018 com o intuito de compartilhar materiais. Eu coloquei meu drive ali e compartilhava meus materiais com o pessoal colocava materiais também. E acabou que eu fiquei ali, deixei uns 6 meses de lado na correria que eu estava, e depois eu retomei. Então, hoje é algo que me toma bastante tempo, mas que, enfim, tem um retorno gigante para mim, sim, em conhecimento, em troca de conhecimento, em contato com outros profissionais. Eu acho incrível isso de ter o contato com gente do Pará, com gente de Minas, com gente de São Paulo. Durante essa pandemia, principalmente, eu dei aulas aí nos 4 cantos do Brasil, lives, e recebi muitas mensagens legais, troquei muito conhecimento. E hoje o que a página me toma eu vou falar, me toma de tempo, né? Mas não é num aspecto negativo, mas eu invisto umas 2 horinhas do meu dia, pelo menos, na página, pensando em conteúdo, respondendo os colegas, às vezes discutindo vários casos durante a madrugada, né? Então, assim, ao mesmo tempo que me dá trabalho, me dá muito orgulho, me dá muito resultado. Então, hoje ainda sou eu, né, que faço a criação de conteúdo, a edição, respondo todos os colegas. Então, é algo que eu espero que daqui para frente eu receba mais ajuda aí. E, de certa forma, depois de um tempo, né, as próprias dúvidas, a própria interação das pessoas, elas formam a página. Então, hoje, né, vários colegas já me ajudam com ideias, com sugestões e com tudo mais para a página. Então, no fim, é uma página, eu sou editor, mas é uma página comunitária mesmo. A galera que está acompanhando a live aí pode seguir lá o Descomplicando a Farmácia Clínica e enche ele de perguntas lá para ver se ele responde mesmo, hein? Pode mandar. Olha, então, nós temos praticamente todo domingo eu bato um papo com a galera, eu levo casos clínicos, a gente discute o conteúdo que está rolando. Acho que tem muito a ver aí com o que a gente falou hoje. A gente falou, a última maratona foi sobre fitoterápicos, assim, e eu recebi um feedback muito legal, porque são medicamentos, né, são formas aí que a gente usa
indiscriminadamente, né? Sem saber os potenciais efeitos adversos, sem saber os riscos, sem saber se aquilo pode ser usado com os outros tratamentos ou não. Então, foi a última maratona, eu recebi um feedback gigante. Agora a gente vai iniciar uma maratona falando de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, que eu acho também um tema muito importante, né? A gente sabe que os idosos necessitam de um cuidado especial quando a gente fala de tratamento em saúde, principalmente com o uso de medicamentos. Então, quem quiser entrar mais nesse mundo, acompanhar, estudar, tirar dúvidas, trocar ideia, segue lá no Descomplicando a Farmácia Clínica. Quando você estava respondendo, né, veio uma dúvida aqui na minha cabeça. Quando eu era pequeno, eu tomava aquele AS infantil como se fosse bala. Qual que é a função do AS infantil? Fala pra gente. Tá, o AS, né, cara, hoje a gente usa ele, o infantil, principalmente para prevenção de doenças cardiovasculares, né? Então, o que pode acontecer aí no caso desse uso? Então, sua circulação ela vai estar, né, afetada, o seu batimento cardíaco ele pode ser alterado. Então, esse é um costume, acho que todo mundo tinha, né? Eu não vou mentir que eu também roubava uns na casa da minha avó, né? Mas aí é o que eu falei, tudo vai naquela questão da gente não ter a noção, né, cara, do que tudo isso pode causar. Obviamente que a gente está falando aí de uma criança, né? É algo, uma criança saudável. Agora, a gente não tem como medir essas consequências, né? Assim, num paciente que, por exemplo, faz uso de outros medicamentos, numa criança que toma escondido, que a gente acaba nem sabendo, né? Vai descobrir aí depois de quantos anos, Eric? Uns 20 e poucos, 30 anos. Nossa, 20, depois... eu tô com 27, mas olha, vai ter uns 20 que já tomei isso aí, viu? Então, é difícil medir o que isso pode causar, né? Mas entra muito na questão de não saber das condições. É o que a gente vem vendo sobre os medicamentos aí na pandemia, né? A gente está em condições muito diferentes de tudo o que é testado com os medicamentos, então é muito difícil a gente prever ou saber, né, o que pode acontecer sem estudos e sem evidências. Já existem, se eu não me engano, eu já li isso em algum lugar, que as bulas cada vez mais estão ficando mais populares, digamos assim, as informações para facilitar. Já existe isso? Como é que funciona? Então, hoje, principalmente, eu vou falar aqui no caso da internet, que eu acho que hoje os pacientes usam muito mais do que a bula ali que vem na caixinha, né? Hoje, alguns sites, eles disponibilizam uma bula específica para o profissional, uma bula específica para o paciente, né? Um pouquinho adequada a linguagem, porque, enfim, a linguagem técnica sobre medicamentos não é fácil nem para a gente, que é profissional, então imagina, né, para o paciente. E uma das grandes coisas, assim, que a gente vê na prática é que o paciente que lê muita bula, né, ele acaba interpretando da forma como ele quer. Então, é por isso que eu sempre falo da importância do profissional aí, vou destacar principalmente farmacêutico. Não quer dizer, né, que todas as informações que estejam ali, ele tenha que levar em consideração, né, para o caso individual dele. Como eu falei, todo tratamento ele tem que ser individualizado, né? Cada paciente é um paciente, cada pessoa é uma pessoa. Então, mesmo com essa individualização, essa criação de bulas aí mais informativas, ainda acredito que o ideal é procurar um profissional de saúde, porque é importantíssimo saber interpretar e saber individualizar essas informações. O J. Paulo Farma falou: hoje acredito que quando criança sofria quando tinha hemorragia porque consumia AS infantil, que nem balinha. É o mesmo caso que eu. Isso, com certeza. Foi bem legal. A gente teve um evento aqui na Farmaco, né, que eu dei uma aula de anti-inflamatórios, e foi na época do carnaval. Eu simulei o que acontece no carnaval, né? O pessoal que faz o uso de álcool, aí toma os kits ressacas, que a maioria ali contém AS na formulação. Aí, né, o cara se emociona nas festas, se embriaga, cai, se corta e vai para o pronto-socorro. E é aí que acontece essa questão aí e dá um trabalho danado para os colegas profissionais de saúde, né? Chega lá sangrando, não tem... dificilmente, muito difícil estancar o sangramento, e aí a gente não sabe o porquê, né? E muitas vezes essa questão do sangramento descontrolado está ligado ali ao medicamento que ele usou para
acordar bem no outro dia e beber de novo, né? Então, é, são pontos simples que a gente toca, assim, que a gente começa a pensar no quanto que a gente usa medicamento de forma indevida. Para você que está acompanhando, ó, Cauê César está descomplicando a farmácia para a gente, viu? Então sigam ele aí no Instagram para vocês terem mais conteúdo desses. E Cauê, você acredita que seu trabalho no Instagram ele é um trabalho de orientação social também? Olha, Eric, eu tenho percebido que sim, cara. Eu tenho recebido muitos feedbacks e assim, o intuito da página no começo era voltado para colegas farmacêuticos, né? Hoje eu já tenho médicos, dentistas, psicólogos, profissionais de educação física, população comum que está lá. Então, eu tento o máximo possível levar tudo hoje numa linguagem que atenda todo mundo, né? Então, às vezes eu fujo até um pouquinho da questão técnica para atender todo esse público aí que está fora. Eu acredito que é uma baita ferramenta, cara, de educação social. Nas últimas aulas eu tenho levado muitos casos que eu recebo de gente que viu ali talvez uma postagem minha, um conteúdo, uma fala minha e me procurou para resolver um problema. Então, cara, eu estou muito feliz com esse trabalho. Eu que já tive meu consultório, né, dentro de uma drogaria, hoje eu falo que o meu consultório é em qualquer lugar, porque a maioria dos meus pacientes estão ali online, então eu atendo de qualquer lugar. Meu consultório pode ser meu quarto aqui, pode ser a universidade, quando eu tiver. Então, tem sido, sim, uma ferramenta de educação muito legal, uma ferramenta de atendimento, de ajuda às pessoas, de aprendizado para mim. Então, tem funcionado para inúmeras coisas. Sensacional. Atualmente você falou que dá aulas em pós-graduação, né? E eu queria saber o que faz com que, na sua experiência que você já tem como professor, o que faz com que os alunos continuem querendo os cursos de farmácia, pós-graduação em farmacologia clínica e por aí vai? O que faz eles seguirem motivados a continuar estudando a farmácia? Ou o que leva um aluno a estudar farmácia, que nem sempre é naquele, vou fazer isso daqui, né? Não. Cara, eu acho que, assim, é uma profissão, falando em campo de atuação, é uma profissão que ainda te dá muitas opções, com certeza. Não sei se ao mesmo tempo que isso é muito bom, é muito ruim, né? Porque às vezes a gente vê um decréscimo na qualidade da formação dos profissionais e, né, jogando o profissional no mercado a todo tempo. Então, mas tem um lado bom, né? É uma profissão, assim, que com certeza você vai ter um emprego legal, com certeza você vai conseguir desenvolver bastante coisa. E aí entra a questão de querer estudar mais, né? Porque quando você cai nessas imensas vagas aí, você acaba percebendo que tudo aquilo que você aprendeu na universidade é muito difícil de se encaixar e você aplicar a prática. Então, você cai no mercado e toma uma porrada. É tipo isso. Então, aí vai de você querer né, melhorar ou ficar parado na mesma. Então, eu acho que é um incentivo desse. Hoje eu tenho vários recém-formados que me mandam mensagem e falam: Cauê, pelo amor de Deus, eu não sei nada, tudo que eu aprendi parece que eu não vou usar. E é aí que eu brinco e ao mesmo tempo tranquilizo os colegas, que eu acho que essa questão da farmácia clínica, de cuidar do paciente, é uma das atuações onde você consegue encaixar pecinha com pecinha de tudo que você aprendeu, de tudo que os professores colocam. A gente aprende tanta coisa na universidade e ao mesmo tempo parece que a gente não aprende nada. Então, eu acho que é uma forma de atuação onde a gente consegue de verdade encaixar todas aquelas pecinhas que a gente sofreu tanto na universidade para aprender. Legal, legal. A gente sabe que médicos, geralmente, quando falam, eu quero que meu filho seja médico e tal, a pessoa está pensando num cargo de longevidade, com bom salário. Como é que é o salário de um farmacêutico? Óbvio, não em números, mas é um bom salário, é um salário que. Como é que é? Financeiramente falando na área. Eric, eu considero o salário de um farmacêutico recém-formado um dos melhores do mercado. O piso está entre 3 mil e 4 mil reais, então eu desconheço profissão que, assim, e hoje a gente tem, óbvio que em alguns lugares isso ainda não é respeitado, mas nos grandes centros o piso é muito bem respeitado.
Então, eu desconheço uma profissão em que o profissional saia recém-formado ali com várias opções. Aqui eu estou falando principalmente de drogarias, a gente sabe o tanto de farmácia e drogaria que tem, acho que é a realidade de todos os estados, né? Você sai de uma, tropeça em outra e todas necessitam de um farmacêutico. Então, eu considero um dos melhores salários de profissionais recém-formados, sem dúvidas. A galera geralmente não sabe, né? Então, e eu comparo muito com outros colegas. Eu tenho vários colegas de outras profissões, aí, profissões que uh, antes já foram, assim, muito mais fáceis de conseguir emprego, muito, né, um mercado muito mais aquecido, muito mais valorizado. E o de farmacêutico, acho que vem se mantendo há algum tempo, né? E aí, mas o que eu quero deixar em cima disso é para os colegas não se acomodarem com o salário, né? Porque eu considero um salário bom para um recém-formado, mas aí é aquela opção. Ou você fica a vida inteira nisso aí, ou você batalha para crescer mais, né? Então, ao mesmo tempo que é algo positivo, não pode ser algo que traga conforto para a gente. Perfeito. Você acredita que seu trabalho na docência já deixou algum legado? Ou você acha que ainda precisa fazer mais alguma coisa para deixar um legado? Ou e se você almeja também deixar um legado? Acho que eu seria muito ousado se eu falasse que sim, né, Eric? Mas, cara, é o que eu falei, o que me levou à docência foi a prática, né? Então, eu comecei sendo chamado para dar palestras, para dar aulas, para falar do que eu fazia dentro do meu consultório, que eram coisas totalmente práticas. Então, o que eu mais recebo de feedback hoje dos alunos, dos colegas, é que eu levo à prática, né? Eu não pego um livro, jogo num slide e vou lá falar. Então, a minha aula, ela é bem maluca, assim, bem prática, né? A gente discute muito condutas, intervenções, conteúdos. Então, eu não gosto muito de ficar só levando conteúdo, né? Eu gosto de despertar a questão crítica dos colegas, porque é isso que a gente usa muito na prática. A gente tem que ser crítico com tudo que a gente lê, a gente tem que ser crítico, né? No bom sentido, eu tô falando, na questão de avaliar ali. A gente tem que avaliar as condutas dos outros colegas, a gente tem que avaliar as nossas condutas. Então, eu acho que estou longe disso, seria muito ousado se eu falasse, mas acredito que eu tenha criado um caminho bem legal até aqui, porque eu estou levando a prática para o pessoal. Eu acho que eu sentia falta disso quando era aluno. Então, eu acho que faz total diferença na formação de qualquer profissional, um professor que esteja ali atuando na prática. E se você pudesse deixar como eu posso dizer, se você pudesse mudar algo dentro da farmácia, da farmacologia, dos estudos, ou até mesmo da área, né? O que você mudaria? Cara, eu acho que essa questão, eu sempre vou tocar nesse ponto, essa questão da educação que a gente tem com relação ao uso de medicamentos, né? Acho que vai além da mudança da farmácia, mas a relação que a gente tem como profissional, como população, com relação ao uso de medicamentos, com relação à saúde, com relação a tudo, né? Eu acho que especificamente falando da farmácia, eu queria muito que a gente tivesse mais coragem como farmacêutico, né? Que os colegas aparecessem mais. Como a gente falou, a gente tem um trabalho tão digno de reconhecimento, mas às vezes a gente trabalha ali escondido, né? A gente faz o trabalho atrás das cortinas e a gente não recebe o reconhecimento. Então, hoje eu utilizo muito da página para isso também, para divulgar colegas, para divulgar pessoas que têm iniciativas legais. A gente vê que tem muita gente fazendo coisa boa e que fica escondida, que não aparece. Então, não acho que é autopromoção, gente. Eu acho que a gente tem que divulgar iniciativas legais, profissionais que fazem diferença, profissionais que fazem a diferença, e aqui não estou falando só de farmacêuticos, né? Então, acho que hoje a rede social ela nos permite disseminar muito isso, e inclusive o trabalho de um farmacêutico, que hoje a gente acho que falou bastante aqui, né? Então, querendo ou não, é uma divulgação do nosso trabalho sempre. Olha, eu já estava para encerrar aqui, mas surgiu mais uma pergunta aqui, ó. O Murilo Montagner falou assim: Cauê, você acha que o farmacêutico é um profissional da saúde que não gosta de ter responsabilidade? Ó,
eu vou ser sincero, eu acho que a gente gosta de fazer muitas coisas, mas a gente não gosta de assumir o que a gente faz. A gente, por muito tempo, cuidou da saúde dos pacientes, só que sem fazer muito registro dessas coisas, né? Então, hoje é uma das coisas que eu mais bato na tecla, quando fala de prescrição, por exemplo. A gente fala tanto da prescrição dos outros colegas e quando é a gente que tem que prescrever, né, a gente Uhum. trava. Na hora de bater o carimbo e assinar, a gente dá uma pensada antes. Então, eu acho que assim a gente precisa assumir mais responsabilidades, porque nós escolhemos ser profissionais de saúde e ser profissional de saúde requer responsabilidade. Se for uma escolha nossa, a gente precisa fazer isso. O Daniel Fortes perguntou se você acredita que o farmacêutico deva se posicionar para divulgar o seu consultório independente. Sem dúvida. Deve divulgar qualquer trabalho. Eu fiz uma live no domingo retrasado, se não me engano, com uma colega que tem consultório farmacêutico independente. Então, eu acredito que tudo que a gente faça que envolva cuidado, que seja legal e que leve benefício para a população tem que ser extremamente divulgado. Cauê, queria agradecer demais a sua participação, esse seu tempo aí, quase uma hora aí de bate-papo falar com a gente. Queria que você mandasse um recado para a galera que acompanhou a live, para a galera te seguir, faz seu merchan também. Então, galera, convidar vocês para seguir ali o Descomplicando a Farmácia Clínica, né? Agradecer, Eric, aqui pelo bate-papo, pelo espaço. Para mim é sempre um prazer estar falando sobre isso, né? Tá levando pontos práticos, discutindo e divulgando ao mesmo tempo o que um farmacêutico pode fazer. E queria mandar força para os colegas, né? Não só os farmacêuticos, todos os profissionais de saúde, que a gente continue firme aí nessa batalha e que a gente consiga, né, levar o benefício para a população que a gente tanto espera. Valeu, Cauê. Um abraço para você. Espero em breve podermos fazer mais uma live para discutir Com mais assuntos certeza. relevantes na farmácia. Só convidar, Eric. Eric, lembrando, né, que a gente vai ter o cupom agora de desconto. Já Legal. conto para a galera para encerrar. Manda bala. O desconto. A gente vai ter um desconto agora na Unifarma de 10% com o cupom Descomplicando. É isso, né, Eric? Exatamente. Então, quem for seguidor da página e tiver lá com o cupom, vai comprar com 10% de desconto a partir de hoje na Unifarma. Sensacional. Valeu aí pelo Cauê. Ó, ele vai divulgar também ali uma imagem lá no Instagram da Descomplicando para relembrar vocês do desconto que vocês têm na Unifarma, que é uma parceria aqui entre o Descomplicando a Farmácia Clínica e a Unifarma. Um abraço, pessoal. Valeu, Cauê. Obrigado e até a Obrigado, próxima. Eric. Obrigado, pessoal. Tá aí, pessoal. Esse foi o Cauê César. Ele é farmacêutico clínico do Instagram Descomplicando a Farmácia Clínica. Batemos um papo com ele aqui durante quase uma hora e 57 minutos. Queria agradecer a presença de todos e lembrar que terça-feira que vem, dia 6 de outubro, às 18 horas, temos mais um compromisso marcado. Desta vez vamos falar com um atleta. Logo, logo vamos divulgar quem é um atleta. Um abraço a todos. Até a próxima. Eu sou Eric Filardi para a Unic Pharma.